O dia em que o sol parou. Você já imaginou o que aconteceria se o sol parasse no céu? Não estamos falando de ficção científica ou fantasia, mas de uma história real narrada nas páginas da Bíblia. Um dos momentos mais impressionantes e misteriosos da história bíblica aconteceu durante a conquista da Terra Prometida sob a liderança de Josué. Naquele dia, o sol parou, a lua ficou imóvel e um milagre incrível se desenrolou. Mas como isso é possível? Quem foi Josué e por que ele pediu que o sol parasse? Como esse evento mudou o rumo da história e o que ele significa espiritualmente? Hoje, vamos explorar a fundo esse momento, entendendo seu contexto histórico, as implicações teológicas e a mensagem poderosa que ele transmite. Contexto histórico. Para entender essa história impressionante, precisamos primeiro conhecer o contexto histórico. A narrativa se passa após o êxodo do povo de Israel do Egito e os 40 anos de peregrinação no deserto. Após a morte de Moisés, Josué foi escolhido por Deus para liderar os israelitas na conquista de Canaã, a terra prometida. Josué, cujo nome significa "O Senhor é a salvação", era um líder militar espiritual. Ele foi um dos 12 espiões enviados por Moisés para explorar a terra de Canaã e foi um dos 2 espiões que acreditaram na promessa de Deus de que a terra seria entregue a Israel, mesmo diante dos gigantes e das cidades fortificadas. Ele era um homem de fé inabalável e coragem extraordinária. A terra de Canaã não era desabitada. Ela era ocupada por várias tribos e cidades-estado que tinham seus próprios reis e exércitos poderosos. Essas cidades, como Jericó e Ai, eram fortemente fortificadas e seus habitantes eram conhecidos por sua força e habilidades em combate. Mas Josué e os israelitas avançaram com a promessa de Deus de que conquistariam a terra. A aliança com Gibeão. No meio dessa campanha militar, os israelitas encontraram um povo que usou de astúcia para garantir sua sobrevivência, os gibeonitas. Os habitantes de Gibeão, temendo pela vida após ouvir sobre a queda de Jericó e Ai, decidiram enganar Josué. Eles se disfarçaram como embaixadores de uma terra distante, vestindo roupas velhas e carregando pães mofados para dar a impressão de que tinham viajado longas distâncias. Sem consultar a Deus, Josué e os líderes israelitas fizeram um pacto de paz com Gibeão, jurando que não os atacariam. Mas logo descobriram que os gibeonitas moravam nas proximidades e eram parte dos povos que deveriam ter sido conquistados. No entanto, Josué honrou o acordo, pois havia dado sua palavra em nome do Senhor. Os gibeonitas se tornaram servos de Israel, mas foram poupados da destruição. Essa aliança não agradou aos outros reis cananeus. O rei Adonisedeque de Jerusalém, temendo que os gibeonitas, agora aliados dos israelitas, enfraquecessem sua posição, reuniu uma coalizão de reis para atacar Gibeão. Esses 5 reis uniram forças, acreditando que poderiam destruir Gibeão antes que Josué tivesse tempo de reagir. A Batalha de Gibeão. Ao perceberem o perigo, os gibeonitas enviaram mensageiros a Josué, que estava em Gilgal, pedindo ajuda imediata. Eles sabiam que sem o apoio de Israel seriam facilmente derrotados. Josué, fiel ao seu pacto, não hesitou. Liderando seu exército, ele marchou a noite toda de Gilgal até Gibeão, uma distância de cerca de 30 quilômetros, para surpreender os inimigos ao amanhecer. Essa marcha noturna é significativa. Ela mostra o compromisso de Josué com sua palavra, mesmo que o pacto com Gibeão tivesse sido feito por engano. Mas, acima de tudo, ela reflete a confiança de Josué nas promessas de Deus. E Deus confirmou seu apoio a Josué, dizendo: "Não os temas, porque eu os entreguei nas tuas mãos. Nenhum deles prevalecerá contra ti." Quando o exército de Israel chegou, pegou os cananeus de surpresa. Uma feroz batalha se seguiu e os israelitas, com a ajuda divina, começaram a prevalecer.
No meio da luta, Deus lançou uma grande tempestade de granizo sobre os inimigos, matando mais deles com o granizo do que com as espadas dos israelitas. O milagre do sol parado. No entanto, apesar da vitória iminente, Josué percebeu que o dia estava acabando e com ele a oportunidade de derrotar completamente os exércitos inimigos. Então, em um ato de fé inigualável, Josué fez uma oração ousada. Ele clamou a Deus pedindo que o sol parasse no céu sobre Gibeão e que a lua ficasse imóvel no vale de Ajalon. Então, aconteceu algo extraordinário. O sol parou, a lua ficou imóvel, o dia se prolongou, permitindo que o exército de Israel continuasse a batalha até alcançar a vitória completa. O relato bíblico em Josué 10:13 diz: "E o sol se deteve, e a lua parou até que o povo se vingou de seus inimigos." Esse evento foi um dos maiores milagres registrados na Bíblia. Um fenômeno que desafiou as leis naturais do universo, onde o curso do tempo foi interrompido por uma intervenção divina. O sol ficou parado no meio do céu por quase um dia inteiro e os israelitas puderam concluir sua missão. As Escrituras são claras ao afirmar que nunca houve um dia como aquele, nem antes, nem depois, em que o Senhor deu ouvidos a um homem. Este milagre é uma poderosa lembrança do poder ilimitado de Deus e de sua disposição em agir em favor de seu povo quando eles depositam total confiança nele. O significado espiritual do milagre. O que podemos aprender com essa história? O milagre do sol parado é mais do que um evento histórico. Ele contém lições profundas sobre fé, liderança e o poder da intervenção divina. Primeiro, vemos que Josué era um homem de oração. Ele não hesitou em pedir o impossível a Deus. Isso nos ensina que em momentos de crise devemos nos voltar a Deus com confiança, sabendo que Ele pode fazer muito mais do que pedimos ou imaginamos. Essa história também nos ensina sobre a obediência. Josué seguiu a vontade de Deus mesmo quando parecia que tudo estava contra ele. Ele não vacilou em defender os gibeonitas, mesmo sendo enganado por eles anteriormente. Sua fidelidade ao pacto e sua obediência a Deus o colocaram em uma posição de receber um milagre extraordinário. Outro ponto crucial dessa história é a soberania de Deus sobre a criação. Ele não é limitado pelas leis da física ou pelas circunstâncias humanas. Quando ele decide agir, nada pode impedi-lo. Deus é o Criador do tempo e do espaço e em suas mãos o impossível se torna possível. O relato do dia em que o sol parou nos revela uma verdade fundamental. O poder de Deus não tem limites. O mesmo Deus que ouviu a oração de Josué e realizou um milagre impossível continua a ouvir as orações de seu povo nos dias de hoje. Embora possamos não ver o sol parar no céu em nossas batalhas diárias, podemos ter certeza de que Deus está disposto a agir em nosso favor quando nos aproximamos dele com fé e coragem. Nos momentos mais difíceis da vida, assim como Josué diante de 5 reis poderosos, também enfrentamos batalhas que parecem insuperáveis. Enfrentamos adversidades, obstáculos, doenças e desafios que parecem além do nosso controle. Mas a história do milagre de Josué nos encoraja a acreditar que quando estamos alinhados com os propósitos de Deus, Ele pode mover céus e terra para nos socorrer. Quantas vezes em nossas vidas sentimos que o tempo está acabando? Que estamos correndo contra o relógio, seja em nossas carreiras, nas finanças ou até em nossos relacionamentos. Assim como Josué precisou de mais tempo para vencer seus inimigos, às vezes sentimos que também precisamos de um milagre para superar os desafios. É nesse momento que Deus pode intervir e estender sua mão poderosa, dando-nos o tempo e os recursos necessários para alcançar a vitória. O dia em que o sol parou foi um sinal do compromisso de Deus com seu povo. Ele não abandonou Israel em sua missão e, da mesma forma, Ele não nos abandona. Ele é fiel às suas promessas e responde àqueles que o buscam com sinceridade e fé. Josué acreditou no impossível e por isso o viu acontecer. O impacto histórico e as implicações.
O evento descrito em Josué 10 também desperta o interesse de estudiosos e historiadores. Ao longo dos séculos, essa passagem bíblica foi objeto de debates e análises. Alguns tentaram encontrar explicações naturais para o evento, sugerindo que poderia ter havido um eclipse ou uma ilusão óptica. Outros afirmam que o texto deve ser interpretado de maneira figurativa, representando uma vitória prolongada e não necessariamente um fenômeno literal. No entanto, para os que creem no poder sobrenatural de Deus, esse evento é um claro exemplo de sua intervenção direta no curso da história. A Batalha de Gibeão é um marco na conquista de Canaã e representa a fidelidade de Deus às suas promessas. Ele agiu em resposta à oração de um homem que não tinha medo de pedir o impossível. Além do impacto espiritual, essa passagem bíblica também levanta questões científicas intrigantes. Como poderia o Sol parar no céu sem causar um cataclismo em todo o planeta? Para muitos, o milagre desafia as leis da física e da astronomia, mas é justamente isso que torna o evento tão extraordinário. Deus, como Criador, tem controle absoluto sobre todas as coisas, e este milagre é um lembrete de que ele não está limitado pelas leis que governam o universo. Curiosidades e simbolismos. Uma curiosidade interessante sobre essa história é que ela é uma das poucas vezes na Bíblia em que uma oração tão ousada foi feita por um líder de Israel. Josué não pediu apenas uma vitória, ele pediu que os céus se alinhassem com o propósito de Deus. Isso nos lembra de como nossas orações podem ser poderosas quando alinhadas com a vontade divina. Outro ponto fascinante é o simbolismo do Sol e da Lua nessa história. O Sol, frequentemente associado à luz, vida e verdade, parou para iluminar a batalha que representava a vitória da justiça de Deus sobre os inimigos de seu povo. A Lua, muitas vezes vista como um símbolo de mistério e noite, também ficou imóvel, representando talvez o domínio de Deus sobre a escuridão e o caos. Alguns teólogos também apontam para o fato de que este milagre pode simbolizar a luta contínua entre as forças do bem e do mal. A batalha entre os israelitas e os reis cananeus pode ser vista como uma metáfora das lutas espirituais que cada ser humano enfrenta. Aplicações práticas para nossas vidas. Agora, talvez você esteja se perguntando: como essa história de milhares de anos pode ter relevância na minha vida hoje? A verdade é que essa história está cheia de lições práticas que podemos aplicar em nosso cotidiano. Primeiro, ela nos ensina a importância da confiança em Deus em momentos de crise. Josué enfrentou uma situação que parecia desesperadora, mas ao invés de se render ao medo, ele olhou para Deus e fez um pedido ousado. Em segundo lugar, o milagre do sol parado nos lembra do poder da oração. Quando enfrentamos desafios que parecem impossíveis, podemos orar com a mesma confiança de Josué. Deus nos ouve e está disposto a intervir, especialmente quando estamos alinhados com a sua vontade. A fé é o que abre as portas para o sobrenatural. Por fim, essa história nos ensina sobre o tempo. Muitas vezes sentimos que o tempo está contra nós, que não temos tempo suficiente para fazer tudo o que precisamos. Mas Deus, o Criador do tempo, tem o controle sobre ele. Quando confiamos nele, podemos ter certeza de que ele nos dará o tempo necessário para completar nossa missão. Então, gostou do vídeo de hoje? Deixe nos comentários a lição mais importante que você aprendeu com a fé de Josué. Nós vamos adorar saber. Obrigado por assistir e não se esqueça de curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações para mais histórias inspiradoras da Bíblia. Que Deus te abençoe e até a próxima!